Olá, seja bem-vindo a mais um Região aqui pela TV União. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para o funcionamento da nossa democracia: a atuação dos vereadores. Você sabia que são eles os responsáveis por propor, discutir e aprovar as leis que afetam diretamente o nosso dia a dia? E mais do que isso, os vereadores também têm o papel de fiscalizar o executivo, garantindo que as metas de governo sejam cumpridas e que a legalidade seja respeitada. E para nos ajudar a entender melhor, temos uma convidada muito especial, a doutora Michele Cola Oliveira. Ela é advogada, mestre em Direito Administrativo e doutora em Educação, autora do livro Manual da Vereança, uma obra fundamental para quem exerce o cargo de vereador e também ao eleitor cidadão que deseja saber como deve ser a atuação do seu representante na Câmara Municipal. Doutora Michele, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Olá, cumprimento o Magalhães, todos os telespectadores, agradeço por estar aqui. É um prazer sempre conversar com você e estou aqui para apresentar um pouco a obra, conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante para quem exerce um cargo ou para quem deseja exercer e mesmo para o cidadão que quer conhecer melhor esses detalhes, os procedimentos, para que possa também atuar junto ao nosso legislativo Perfeito, municipal. perfeitamente, doutora Michele. E é sobre o verdadeiro papel do vereador que eu abro essa nossa conversa. Muitos candidatos a vereador constroem suas candidaturas sobre uma plataforma irreal, né, porque eles conhecem as atribuições de um vereador. E quando eleitos, eles se frustram, né, ao constatar que o vereador não tem todo aquele poder que ele pensava, né, que as decisões são coletivas. E, nesse sentido, o Manual da Vereança ele se torna uma leitura obrigatória, tanto para candidatos quanto para os eleitos. Eu sou suspeita em falar porque sou autora. Para mim, com certeza, é uma obra essencial, importante, e ela foi pensada, ela foi gestada, como eu gosto de falar, durante aí 2 longos anos de observação, de planejamento, de pesquisa, de escrita, justamente para que o vereador e para a equipe também desse vereador é uma obra que tem um lançamento agora que é nacional. Há pouco eu fazia uma reunião com uma equipe do Rio de Janeiro. Então, é uma obra que pode ser utilizada em qualquer cidade. Então, o vereador, ele estar munido de um manual, de um guia que foi montado pensando nos aspectos jurídicos, né? O manual, ele fornece informações que são técnicas, que são jurídicas. Exercer a vereança é algo muito complexo, que envolve muitas questões. O foco da obra são os aspectos de legalidade para dar esse suporte, esse respaldo para os vereadores e para as equipes, para os assessores, para os servidores de Câmara Municipal, para que eles possam, da melhor maneira possível, encaminhar as questões. E como você falou, né, muitos se elegem com uma plataforma, quando assumem e tomam contato com a estruturação dos poderes, percebem que ou não era uma atribuição do vereador, ou ele vai ter que ter uma sinergia com o executivo para que aquela proposta de fato aconteça, se torne uma política pública. Então, a obra contribui muito nesse sentido. Então, quais são as atribuições, quais os papéis do vereador? Como que ele participa das políticas públicas e como ele, administrativamente, com os aspectos jurídicos preservados, ele vai encaminhar os seus objetivos, as suas proposituras, os seus pedidos, inclusive os seus projetos de lei. Então, conforme eu fui pensando a obra, fui estruturando, eu coloquei, por exemplo, além dos 50 modelos, projetos de lei, resoluções, moções, requerimentos, indicações, explicando tecnicamente o que cada documento representa e como ele deve minimamente ser formatado, eu ajudo o vereador a entender esse caminhar em relação aos prazos, aos encaminhamentos. Então, a proposta da obra, Magalhães, é de fato um guia, é o manual que ele vai ter ali para consulta, para ajudá-lo, para auxiliá-lo. E esse livro também é resultado do seu trabalho como assessora jurídica da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, né? Você, através do seu trabalho, você fez observações e acabou criando esse manual. Então, o que é que te motivou a trabalhar nesse livro
E quais são os principais desafios que ele busca abordar na atuação legislativa municipal? Você já falou dos documentos, de tudo que é necessário, mas fala um pouco dessa motivação. Com certeza, a atuação junto ao legislativo local contribuiu muito, né, para que eu fosse gestando essa obra. É o meu terceiro livro. E ele já vinha assim, né? Eu falo que nasce no meu coração, primeiro, cada escrita que eu vou fazer. E eu já estava ali finalizando o meu doutorado e observando as necessidades, as vontades de cada vereador, e eventualmente também as dificuldades que eles tinham em entender alguns tipos de documento. Eu falei, nossa, falta isso. Aí eu busquei no mercado, olhei nas editoras, nas livrarias, e não encontrei nada nesse sentido. E aí conversei com alguns vereadores, fiz ali, né, uma prévia para ver a aceitação dessa obra, porque ela tinha se iniciado algo mais teórico, pensando no meu público, que normalmente são os advogados, recém-formados do direito. Lecionei muitos anos na graduação, agora estou mais focada na pós-graduação, gosto muito de sala de aula e sempre escrevi para os recém-formados, para os advogados mais jovens. E conversando ali, né, no dia a dia, não só em São João, mas na minha atuação de modo geral, eu entendi que havia essa necessidade, entre aspas, que a gente tinha essa dor. E eu falei, nossa, um manual assim, será que é interessante? E comecei a conversar com alguns, buscar ali, né, as opiniões. Tive alguns leitores aí que a gente fala, né, que são leitores beta para testar a obra, e a aceitação foi muito legal. Foi muito grande, foi até além do que eu estava imaginando. E quando eu comecei, de fato, a anunciar agora, né, que dia 23 a gente disponibiliza o e-book nas plataformas digitais, criei um Instagram, comecei uma estruturação de marketing ainda orgânico, sem nenhum tipo de impulsionamento, e eu já tive um retorno muito legal. Então, existe de fato essa necessidade, existe de fato essa demanda. Então, a obra vem para ajudar esse vereador ou essa equipe, mas também para ajudar o coletivo. Então, a minha maior motivação é como que cada cidade, aí a gente olhando o coletivo, pode atuar de uma forma mais eficaz junto à sua Câmara Municipal. E você, nas suas observações, no trabalho diário aí na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, qual a principal dificuldade do vereador? Tanto do novo vereador, daquele que chega em primeiro mandato, quanto dos experientes. Eu abordo muito essa questão na obra quando eu explico ali os trâmites e os encaminhamentos administrativos. Entender bem o regimento. O regimento é a partitura dessa orquestra, se a gente for fazer uma analogia. Entender bem o regimento, entender bem os termos técnicos. Então, cada observação que eu fui fazendo, eu fui trazendo algumas questões para a obra. Por exemplo, tem um glossário mínimo que eu gosto de tratar, que é o seguinte: quais são os termos que o vereador, o assessor, quem está ali na Câmara, inclusive o munícipe que está assistindo, precisa conhecer? O que que é um veto? O que que é um veto parcial? O que que é um interstício? O que que é uma dispensa de interstício? Então, são termos que são técnicos, que são do dia a dia ali da vereança, que todos precisam conhecer. E, Até o próprio eventualmente, conhecimento, desculpe te interromper, sim. até o próprio conhecimento da lei orgânica do município, né? Sim, sim. E como a lei orgânica também tem que conversar com esse regimento. Então, a gente tem uma sinergia que ela é obrigatória entre lei orgânica e regimento interno. Claro, respeitando a Constituição do Estado e a Constituição Federal. E os vereadores, e isso é da democracia e tem que ser assim, vêm de diversas áreas do conhecimento, de profissões diversas. Eles não entram na vereança com uma obrigatoriedade de conhecer termos técnicos e jurídicos. Entretanto, eles desde o primeiro dia vão conviver com esses termos. Então, o que eu vejo de desafio, da vivência mesmo, é entender esses encaminhamentos e essa questão dos termos. Então, a Câmara ela gira em torno de um procedimento que E está ali algumas, disposto no seu regimento. sim, há muitas câmaras no Brasil, pelo Brasil afora. Hoje nós temos mais de 60 mil vereadores em todo o Brasil. Muitas de pequena estrutura, elas sofrem muito com isso, né? A falta de assessoramento qualificado. Porque o vereador, ele assume o cargo com uma plataforma política. E aí ele vai tentar transformar
essa expectativa política em, Sim. em realidade, né? Para que ele possa entregar para o seu eleitor aquilo que ele prometeu. Então, hoje falta um assessoramento mais qualificado também para o vereador poder trabalhar com tranquilidade e com eficiência, doutora Michele. A gente olhar Brasil, né, como você pontuou aí, né, é um universo muito grande de vereadores e cada Câmara também tem a sua realidade. Mas com certeza, quando o vereador ele tem um respaldo, um suporte, uma ajuda, a atuação dele é diferenciada. Isso é inegável. É, mas a gente também tem que entender que cidades têm realidades diferentes, gestões diferentes. Então, pensei o manual também para aquela equipe que dá o apoio, mas para aquele vereador também que faz carreira solo e que precisa, né, encaminhar suas propostas, saber bem analisar um projeto de lei. Coloquei um checklist, o que que o vereador tem que observar, na obra tem muito isso. Então, olha, você pegou um projeto de lei, seja ele de um vereador, um colega seu, ou um projeto que é do executivo, que veio do executivo. Como você observa? Quais são os requisitos mínimos que tem que estar ali? Para depois de entender a formalidade, aí ele possa entrar na seara do aspecto que é do vereador, que é do aspecto político, inclusive da pertinência daquele pedido ou não, e que o vereador também possa entender o que é um projeto de atribuição do vereador, que é de iniciativa dele, e o que é de iniciativa também do executivo. A gente esbarra muito nisso, né? Como você pontuou no início. Vem ali uma plataforma, ideias, propostas, promessas de campanha, mas o que de fato é atribuição desse vereador e que ele consegue encaminhar? Tem situações que a atribuição, a iniciativa, como a gente fala tecnicamente, é do prefeito, da prefeita. E que se o vereador faz o projeto, entre aspas, no lugar do chefe do Poder Executivo, é um vício de iniciativa. Isso gera uma inconstitucionalidade no processo. E a Então, principal se o vereador. ferramenta, sim, a Isso, principal ferramenta do vereador, o documento mais usual, é, sem dúvida alguma, o requerimento. E também. muitas vezes esse requerimento chega até o Poder Executivo mal formulado, com esses vícios aí que você acabou de citar. De repente, aquilo não é nem atribuição do vereador solicitar, e o seu livro ele vai dirimir essas dúvidas também. Isso, e ajudar também a estruturar minimamente um requerimento, porque o requerimento ele tem que ser bem, não só elaborado em termos da língua, de se fazer entender, mas endereçado à autoridade correta. Existem requerimentos que são atribuições do presidente, primeiro avaliar, depois ele vai encaminhar, outros precisam ir a plenário. Entender essa diferenciação. Porque quando o presidente da Câmara tem um domínio técnico, isso facilita muito o trabalho, tanto dos vereadores ali do plenário, porque ele acaba auxiliando, por mais que não seja a atribuição dele, ele ajuda com isso, ele se torna, entre aspas, um filtro ali de legalidade, junto com as atribuições dele enquanto presidente. Mas quando o presidente não domina isso, acaba gerando muita confusão. E essa confusão vai repercutir em quê? O vereador fez um pedido e ele não vai obter a resposta que ele está aguardando. E gera uma insatisfação, gera demora e prejudica o quê? A população, porque um pedido de um vereador é uma representação de um pedido da população, né? A gente falou aqui sobre a lei orgânica, a importância do conhecimento, né, por parte do vereador desse documento, que é a nossa Constituição Municipal, e também a questão do regimento interno, além das práticas para uma gestão eficiente e alinhada com as diretrizes dos órgãos de controle, como você também coloca na sua obra. Poucos vereadores sabem que o Tribunal de Contas, o MP, principalmente o Tribunal de Contas, são órgãos, no caso do Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, e não o órgão fiscalizador do Poder Legislativo, né? Exatamente. Hoje, quando eu me levantei, até já me preparando para vir conversar com você, eu estava me recordando. Eu lido com o Tribunal de Contas desde que eu fui estagiária da Unicamp, da Procuradoria da Unicamp. E isso tem aí, Magalhães, uns 20 anos, mais ou menos. E todas as vezes que eu estive no Tribunal de Contas, como estagiária, acompanhando os procuradores lá da Unicamp, depois já como profissional, é um local de portas abertas.
é um local que vem em sinergia com cada Câmara Municipal. Quando a gente vai até lá despachar, conversar sobre um procedimento, sobre uma prestação de contas, a receptividade ela é muito grande. E é difícil, às vezes, para a vereança entender que o Tribunal de Contas, ele é um parceiro, ele vai ajudar, ele tem ali as regras, ele vai seguir, ele segue absolutamente o que está na lei. Ele também traz os seus entendimentos, porque nós temos ali, né, os conselheiros, a organização das turmas, que vão também dirimir algumas dúvidas que estão ali na legislação, e o Tribunal de São Paulo, ele atua, ele é muito atuante, ele é muito próximo, inclusive quando a gente precisa eventualmente tirar alguma dúvida. Então, dessa minha experiência aí de 20 anos em tribunais de contas, o que eu vejo de fato é essa parceria, essa sinergia e uma gestão eficiente da Câmara, com planejamento, ela consegue ter bons retornos, né? Qual que é o bom retorno? É a aprovação das suas contas, né? Então, entender isso também está na obra. Eventualmente, o vereador às vezes confunde o que é Tribunal de Contas, atuação do Ministério Público. Eu trago também ali textos específicos para ajudá-lo numa linguagem também não muito técnica, não muito rebuscada, mas para que ele possa entender essa diferenciação e eventualmente também se socorrer. O vereador pode eventualmente fazer uma denúncia no Tribunal de Contas, encaminhar informações para o Ministério Público, mas que ele possa entender essa diferenciação. E é importante que você pensou também naquele candidato, naquele vereador de primeiro mandato, que não tem, às vezes, a formação intelectual necessária para entender esse arcabouço jurídico, né? E com a sua experiência no direito administrativo e também em educação, o quanto isso influenciou na elaboração desse manual, doutora Michele? É o que eu sempre falo, né? A gente, quando olha para uma composição a nível federal, ali da Câmara dos Deputados ou do próprio, né? Vamos olhar o Congresso. Depois a gente traz isso para o nível estadual, para o nível municipal. A gente tem uma representação, uma representatividade do povo. E isso é importante, a democracia é isso. E vindo de diversas áreas, trazendo diversas demandas e diversas experiências, o ocupante do cargo eletivo, o vereador, no caso que a gente está tratando aqui da vereança, ele não tem obrigação nenhuma de conhecer os termos técnicos. Mas ele precisa se capacitar, se desenvolver para que ele possa ter uma boa vereança, uma vereança eficaz e de sucesso. Então, observando tudo isso, eu fui aí juntando, né, essas peças, fazendo esse quebra-cabeça, e o meu propósito, o meu objetivo maior é ajudar tanto esse vereador, né, que está iniciando, ou quem pretende se candidatar também nas próximas eleições, ou quem está atuando, fala, nossa, eu vou revisitar tudo isso, porque a legislação ela é muito dinâmica também. E ele precisa estar atento a isso. Então, agora a gente tem o lançamento, mas com certeza essa obra ela vai ser atualizada com qualquer alteração que a gente tiver que for substancial, que eventualmente vá impactar nessa questão da vereança e nessa condução do mandato. Muito bem, a gente vai rapidamente aqui para o intervalo. Voltamos daqui a pouco com a doutora Michele Cola de Oliveira, que está lançando o livro Manual da Vereança. Até já. Já estamos de volta com Região aqui pela TV União, em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também no nosso canal no YouTube. Hoje estamos falando sobre um assunto muito importante para a democracia, que é o papel do vereador. Estamos com a doutora Michele Cola de Oliveira, que está lançando o livro O Manual da Vereança. Aliás, doutora Michele, esse livro é brilhantemente prefaciado pelo professor João Otávio Bastos Junqueira. Foi uma honra, Magalhães, o João ter aceito o meu convite. Ele até coloca isso no prefácio, por isso que eu vou trazer. Ele relutou um pouco. Ele falou: Olha, eu nunca ocupei um cargo público, seria eu a melhor pessoa? Eu falei: João, não tenho dúvidas, né? Eu conheço o João desde que eu tenho 17 anos, como estudante lá na Unifiob, no Direito, como integrante do DCE. É o que eu brinco, né? Já briguei bastante com ele na reitoria, pelos alunos, depois. Me tornei professora da casa, depois comecei a trabalhar na gestão. Então, é uma pessoa que eu admiro muito e conheço muito bem as capacidades, os princípios e a ética que rege tudo que o João faz.
Então, quando eu finalizei a obra, eu falei, nossa, quem vai fazer esse prefácio para mim? Pensei bastante, mas só vi o nome do João. Aí eu mandei mensagem para ele, encaminhei a obra. Aí ele demorou assim uns 2 dias para me retornar. Aí ele falou: Olha, eu vou pensar alguém. Eu falei: João, a pessoa indicada para mim é você. Se você aceitar, vai ser um prazer, vai ser uma alegria. E ele prontamente aceitou, depois que a gente conversou um pouquinho, e ele trouxe um prefácio, Magalhães, que de fato me emocionou. Primeiro pelas palavras que ele trouxe ali no início, e pela forma como ele conseguiu captar a essência e o propósito da obra. Fiquei absolutamente feliz com o prefácio e com a alegria de carregar isso também agora na minha história, esse registro, né, desse olhar do João que dispensa apresentações, que sempre foi muito engajado com a comunidade, que durante muitos anos, né, liderou a Unifeob de uma forma magistral, que é uma fundação comunitária. Quem trabalhou, quem trabalha na Unifeob sabe dessa nossa vocação e como a gente trabalha isso dentro da gestão. E o João, agora o Beto, sempre trouxeram isso como pilar. Então, eles sabem muito bem olhar o comunitário, olhar o coletivo e fazer as coisas acontecerem, que para mim também é essencial. Então, não teria outra pessoa, a não ser o João, né, nesse contexto, que poderia fazer esse prefácio. E assim, mais uma vez eu fiquei absolutamente feliz. E, João, fica aqui o meu agradecimento público, mais uma vez, por ter aceito o meu convite. Aliás, muito bem recomendado o livro, né, com esse prefácio do professor João Otávio. Bem, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o conteúdo do livro. Essa obra também aborda a questão ética, o decoro parlamentar, responsabilidades jurídicas, como esses temas, no caso do decoro, da ética, são tratados no seu manual. Primeiro, né, quando eu comecei a estruturação, eu tentava me colocar um pouco assim, o que que o vereador quer saber? De uma forma muito objetiva. E ele tem que entender também quais são os limites dessa vereança. Forma de atuação interna, né, ali dentro da Câmara Municipal, nas tratativas administrativas, nas tratativas de plenário, externamente também, porque a gente tem uma lei orgânica, a gente tem diretrizes, e a gente tem muito no senso comum, que em parte é verdade, que o vereador ele é inviolável no exercício das suas funções dentro do município que ele está atuando. Mas isso não é ilimitado. Por Ele exemplo, tem o que poder de polícia. O vereador tem esse poder de, por exemplo, chegar numa repartição pública, exigir documentos, enfim, pedir coisas que não são sim. da normalidade do dia a dia do trabalho dele. Ele tem essa possibilidade, é um direito dele, mas, por exemplo, aí a gente tem que olhar também a lei orgânica, a estruturação e até o regimento de cada cidade. São João da Boa Vista, o vereador, ele precisa conversar ali com o chefe, que é um diretor dessa pasta, ou se houver a figura do secretário, para que ele seja acompanhado nessa fiscalização do ambiente, dos documentos, porque ele tem uma função primordial que é de fiscalizar. E para que ele fiscalize, ele tem que vistoriar, ele tem que observar, ele tem que acessar documentos para que ele possa exercer a vereança. Isso é garantido a ele. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar e vai entrar da forma que ele achar. Isso não vai acontecer. Isso ele está indo além das atribuições dele. É isso que eu trago e demonstro isso na obra. Inclusive também no plenário. A gente tem uma questão técnica, jurídica, constitucional, que é o decoro. Claro que ele tem as inviolabilidades dele, até para que ele possa ter o quê? Tranquilidade de falar sobre qualquer assunto que ele entenda que ele precisa falar. Mas ele também não pode ofender o colega, ele não pode sair ali dos aspectos mínimos de educação e convivência e civilidade, né, Magalhães? Isso como qualquer profissional. E entender essa questão, né, dessa inviolabilidade, tecnicamente que a gente fala, né, material e formal, também é abordado na obra, porque é essencial para que ele possa exercer de fato essa vereança da melhor maneira possível. E a Câmara Municipal ela tem uma função importantíssima, que é a votação do orçamento municipal, do orçamento, né, do PPA, enfim, de todo o conjunto orçamentário.
e essa falta de conhecimento, essa dificuldade de entender a peça orçamentária, às vezes leva a decisões equivocadas. O que o seu livro propõe nesse aspecto? Nesse aspecto, né, como você falou, é essencial. Eu não trato assim como um desconhecimento técnico. Muitas vezes o vereador ele conhece bem, né, a tratativa ali, o trâmite, mas ele precisa aprofundar alguns conceitos. Eu trabalho muito com o conceito, porque quando você entende o conceito, né, do que é um plano plurianual, o que é uma diretriz, né, orçamentária, o que vai depois virar a lei orçamentária, entender essas fases de elaboração do orçamento, depois da discussão interna na Câmara, depois ir para a votação, é essencial que ele domine bem os conceitos. Então, até como professora, né, que sou, e isso permeia a nossa atuação, não tem como, eu vou trabalhando os conceitos, dominando bem o conceito, o que é uma diretriz orçamentária? Sabendo bem isso, qualquer orçamento que vier para ele, ele vai destrinchar aquilo bem. Entender a estrutura do executivo, como que o executivo, né, tá ali numa atuação que é direta, uma atuação indireta, quando a gente tem uma autarquia envolvida, como isso tudo, o instituto, né, quando está estruturado o Instituto de Previdência, como no caso de São João da Boa Vista, quando a gente tem uma autarquia que é uma administração indireta, como no caso da Unify aqui em São João, como que tudo isso tem que conversar e se estruturar dentro de um orçamento? Que o orçamento é do município, inclusive o orçamento da Câmara Municipal está dentro do orçamento que é do município. Então, assim, para o vereador entender e olhar esse todo e poder depois ali atuar, eventualmente, né, fazer as suas emendas, enfim, é importantíssimo que ele domine os conceitos. Isso vale para o orçamento, isso vale para qualquer propositura, seja uma lei que é de iniciativa do vereador, seja uma lei que é de iniciativa do executivo, para que ele possa ter essa segurança, que é conceitual na minha leitura. E o seu livro chega num momento em que a sociedade ela está cada vez mais exigente em relação à transparência, à participação também da comunidade. De que forma o seu manual ele contribui para essa gestão pública com ética e também juridicamente segura para o vereador atuar? Quando eu trago um manual que ele é jurídico, mais uma vez, né, até para evitar, a Michelle nunca ocupou um cargo público, a Michelle não tem essa pretensão. A Michelle é técnica, a Michelle é uma advogada, e eu olhei sobre o prisma da legalidade. Então, a contribuição, Magalhães, é trazer para o público numa linguagem acessível aspectos que são de legalidade. Quando a gente está bem alicerçado na legalidade, na ética que conversam, a gente vai poder prestar um bom serviço para a comunidade. E eu enxergo isso em termos do quê? De desenvolvimento, de efetivar políticas públicas. Todos conhecem quais são as necessidades mínimas do município. Mas o vereador é quem vai lá em loco, que conversa com a população, que atende, que fiscaliza. O que eu vi, que eu vivenciei, né, nesses anos aqui na Câmara Municipal, são os vereadores absolutamente atuantes. O tempo todo ali junto à população, conversando, buscando essas demandas, encaminhando para o executivo, trazendo a voz da população para dentro da Câmara Municipal. E a minha contribuição é amplificar isso, para que isso aconteça eventualmente até de uma forma mais rápida, porque um requerimento mal encaminhado, vamos pegar esse exemplo que a gente conversou há pouco, ele vai eventualmente gerar uma resposta que não era a que o vereador queria, ou vai demorar mais porque foi para o setor errado. Se ele propõe um projeto que é de iniciativa do prefeito ou da prefeita, vai a plenário. Isso aí eu estou gastando ali, né, a estrutura, vamos colocar assim. Se ele sabe que, nossa, essa matéria é importante, eu tenho ideias, eu tenho que colocar, e quem tem que fazer isso é o prefeito, então eu tenho uma ferramenta que se chama anteprojeto de lei. Eu vou encaminhar com todas as minhas ideias, com toda a minha estruturação, para o prefeito, para o chefe do Poder Executivo, que vai avaliar, porque ele também tem um plano de governo, ele também tem os seus objetivos, as suas metas e quer atingir os resultados que ele propôs, que ele apresentou em campanha. Então, é importante também que o vereador, entendendo esses procedimentos que são legais, que são jurídicos, possa atuar da melhor maneira possível. E o livro também traz essa abertura para que o cidadão, aí eu trago até o que são engajados, que gostam e que acompanham,
possam também entender. Então, eu pego e trato muito, né? São os vários atores ou agentes, né? Que é uma palavra mais leve para a gente tratar, que estão vinculados ao poder legislativo. São os vereadores? Sim, são o centro da obra. Mas nós temos os assessores, nós temos servidores da Câmara Municipal, eventualmente os diretores do executivo que lidam muito, né? Os secretários que lidam muito com os vereadores para que cada um possa ter segurança na sua posição e na sua atuação. Doutora Michele, o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu agradeço a sua presença, as suas informações e também essa aula que você deu aqui sobre a vereança e o seu manual, que já está sendo publicado, o Manual da Vereança, a autora, doutora Michele Cola de Oliveira. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi uma alegria, uma honra estar aqui com você. O manual vai ser lançado agora, a versão online dele no dia 23/11, inclusive, que é o meu aniversário, uma data importante para mim, vai estar Parabéns. nas principais, obrigada, nos principais marketplaces, né, nas lojas virtuais. Vou fazer depois um lançamento físico e eu criei um Instagram onde eu divulgo essa obra, que é o @Manual da Vereança. E eu também vou trazer ali sempre informações que são importantes em relação a essa estruturação do Poder Legislativo Municipal e estou super à disposição para contribuir no que for possível e agradeço mais uma vez pela entrevista de hoje. Muito obrigado e nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Região.